Olá pessoal, gostaria de compartilhar com todos minhas duas últimas leituras, iniciando pelo livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno. Bom, neste pequeno livro, um opúsculo na verdade, Humberto Eco aponta o fascismo italiano como a grande primeira ditadura de direita, né? Que depois, claro, serviu para inspirar tantas outras, inclusive o nazismo alemão. E quando se fala no fascismo, estamos diante de um regime sem bases filosóficas, porém firmemente articulado em alguns arquétipos emocionais. O fascismo é um inimigo do desenvolvimento intelectual, a ponto de pregar que as universidades são um ninho de comunistas e que o desacordo é a traição, ou seja, pensar de forma diferente significa algo inadmissível, significa a defesa de argumentos, de teses que não podem ser toleradas. E com isso, nós temos como consequência o afastamento ao exercício do direito de oposição, que é inerente aos regimes democráticos, além do fascismo pregar o racismo e o elitismo. Humberto Eco diz ainda que o chamado urfascismo provém da frustração individual ou social com o apelo às classes médias frustradas que muitas vezes acabam sendo desvalorizadas por crises de ordem econômica ou mesmo de humilhação política, assustadas pela pressão de grupos sociais subalternos. Normalmente falamos aqui do desenvolvimento e até mesmo ascensão ao poder das classes trabalhadoras. E no fascismo, nós temos a figura de um líder que tem a consciência de que, obtido o seu poder por meio da força, esta se baseia na debilidade das massas, né? Ou seja, a forma de manter o seu poder é sabendo que as massas estão subordinadas e não encontram um grande poder de reação. E aí que nós temos contato com a outra obra que eu trago aqui hoje, que é do Gustave Le Bon, Psicologia das Multidões. Bom, o Gustavo Le Bon parte do pressuposto de que as multidões são conduzidas pela aristocracia intelectual. Isso porque as multidões não têm o poder de construir, de criar, mas apenas de destruir. Isso porque, uma vez que as pessoas encontram-se reunidas em multidão, os indivíduos perdem as suas características individuais, adquirindo uma espécie de alma coletiva. Pois bem, e aí Gustave nota ainda que as multidões, ao invés daquele provérbio de que duas cabeças pensam melhor do que uma, e se nós temos muitas pessoas, a tendência seria um pensamento mais apurado e desenvolvido, o Gustave Le Bon aponta que as multidões não acumulam inteligência, mas a mediocridade de cada uma das pessoas. Que o indivíduo na multidão adquire um sentimento de poder invencível, deixando aflorar os seus instintos que, sozinhos, certamente eles estariam refreados, né? Então o indivíduo perde aquele freio inibitório. Por que isso acontece? Porque a multidão é anônima e, sendo anônima, ela é irresponsável, desaparecendo qualquer sentimento de responsabilidade. E na multidão, nós vemos que ocorre o contágio pelo qual o indivíduo abandona os seus interesses pessoais, cedendo aos interesses coletivos, ao interesse daquela multidão. E com isso, a pessoa se torna escrava de todas as suas atividades inconscientes. A vontade e o discernimento dela são simplesmente deixados de lado. A pessoa torna-se um autômato, cuja vontade tornou-se impotente. E pelo simples fato da pessoa fazer parte daquela multidão, ela desce vários degraus na escala civilizatória. Além disso,
a multidão é autoritária, intolerante, não aceita a contradição e nem a discussão, no mesmo sentido que eu falei há pouco do Umberto Eco acerca do fascismo. E com isso, a gente nota que a autoridade que surge para conduzir aquela multidão é uma autoridade forte que faz com que a multidão se curve servilmente perante si. E nós temos aí um paradoxo acerca da multidão. De um lado, as tradições são os verdadeiros condutores do povo, porque sem tradição não há civilização. Porém, para que a gente possa ter o progresso, a evolução, é necessária uma progressiva, gradual eliminação dessas tradições. Elas precisam ir se substituindo para que a civilização evolua. Pois bem, e os grandes líderes dessas multidões, eles impressionam esse agrupamento de pessoas apelando aos sentimentos, nunca à razão, porque sobre os sentimentos não há leis de lógica racional, da mesma forma que Umberto Eco fala acerca do fascismo. E para vencer essas multidões é preciso, primeiro, que esse líder se dê conta dos sentimentos que animam a multidão. Ele finge partilhar desses sentimentos para depois impor a sua forma de pensar e tentar modificar esses sentimentos. Além disso, a afirmação, aquela ideia impositiva, é necessária para regimentar a multidão. A afirmação essa livre de qualquer tipo de raciocínio e de prova, garantindo que a ideia penetre no espírito das multidões. Quanto mais concisa for essa afirmação, mais desprovida de formas e de demonstração, mais autoridade ela terá. E para que ela possa de fato se introjetar na mente da multidão, é necessário que ela seja repetida constantemente até ser aceita como uma verdade demonstrada. E então as ideias, os sentimentos, as emoções e as crenças adquirem um poder de contágio tão intenso quanto os micróbios. É isso que diz Gustave Le Bon. Bom, espero que vocês tenham aí se interessado pelas obras que permitem muito a compreensão da forma do indivíduo pensar, agir, principalmente quando nós falamos de um poder autoritário. São essas as considerações que eu queria trazer a todos aqui. Obrigado pela atenção.